Professor Evaldo Stanislau, infectologista do Hospital de Clínicas de São Paulo. É um prazer falar com o senhor, um bom dia ao senhor. Bom, a história da máscara voltou. Eu já percebi que a coisa ia encrencar quando eu estava num grande hospital de São Paulo e percebi que um andar inteiro foi separado para atender casos de Covid que vêm do Brasil inteiro, né? E percebi que os médicos também do hospital, não sou bobo, né? Eu já falei, eu tenho cara de bobo e jeito de andar. Os médicos dos hospitais estavam usando aquela máscara cirúrgica e começaram a usar aquela máscara N95 ou sei lá o quê. É uma que não dá para você respirar direito, mas é a que mais protege. Aí eu falei, encrencou. Isso foi na sexta-feira. E ontem veio o alerta de que o Comitê de Contingência do Coronavírus, daquele gabardo, que ficava horas e horas com Mandetta falando sobre o coronavírus, e depois saíram cantando é a vida, é a vida, é a vida, sem máscara e abraçando todo mundo, é o mesmo cara, entendeu? Fizeram festa, ficavam enchendo o saco para todo mundo se proteger, que aliás é o que tinha que fazer mesmo. O Brasil tinha que ter usado máscara desde o começo, tinha que ter vacinado desde o começo e pronto, acabou. Só que uma coisa é o cara falar uma coisa em público e depois se reunir numa festa porque o Mandetta tinha saído abraçando todo mundo, sem máscara, um desrespeito total à pandemia, no meio da pandemia. É o mesmo cara que está aqui em São Paulo. É o tal de gabardo, que falava horas e horas e horas e horas. Mas, enfim, parece que com o alerta da OMS, há muito tempo a gente já estava sabendo disso, que os casos de coronavírus estão voltando. E parece que realmente a gente vai ter que adotar a medida de usar máscara em ambiente interno. Isso é só o começo, porque ontem o Dr. Boulos, que é um grande infectologista, disse para nós que não há pânico, que isso vai passar, desde que a gente tome o devido cuidado. Esse é o primeiro passo de alguma coisa pior que pode acontecer ou não há motivo para pânico. Professor, prazer falar com o senhor. Prazer é meu de falar com você e seus ouvintes da Atena. Veja, na verdade, ninguém sabe. Eu seria leviano se eu afirmasse para onde nós vamos. Não sabemos. Ainda hoje, eu li um artigo de um colega bastante respeitado do exterior e ele fazia essa ponderação de quem está acompanhando. A Covid nos engana demais. E eu gostaria de colocar um outro ingrediente, porque está todo mundo colocando o que é flexibilização, e na minha opinião, não é flexibilização, apenas. Nós estamos testando muito pouco e não estamos percebendo a chegada de novas variantes. Nos Estados Unidos, abrimos a gente já tem uma guarda. variante... Exato. Nós temos a variante BA2.12.1, na África do Sul tem a BA4, BA5, que já está na Europa, e essas 3 subvariantes da Ômicron, elas têm uma característica altamente infectantes e não dão bola para a imunidade. Então, você está observando o surgimento de novas variantes, agravado pela falta de testes. Então, nós estamos num voo sem radar, sem instrumentos, a gente não está vendo o que está acontecendo, a gente percebe o aumento de testes, mas você olha as estatísticas, elas estão absolutamente subestimadas. E aí sim entra a questão da flexibilização, que num contexto como esse favoreceu, e a cereja no topo, né, como dizem, é a queda da cobertura vacinal, sobretudo da terceira dose. As pessoas não estão indo fazer reforço. O Brasil está num ritmo de vacinação de reforço aquém do necessário. E essas variantes precisam de imunidade máxima. Com tudo isso, Datena, dizer que vai passar é uma expectativa. Mas se as pessoas continuarem se infectando, dando chance para o azar, sobretudo os mais idosos e os doentes crônicos, o que nós vamos ver é o contrário, a possibilidade de mais internações e mortes, lamentavelmente. Olha, o aspecto da morte eu vou perguntar, porque ele é fundamental e muito importante mesmo, claro que é. Mas eu, por exemplo, trabalhei com todas as comorbidades possíveis desde o primeiro dia, mas isolei o estúdio, não tem câmera, não tem cinegrafista, só fica uma pessoa comigo ali, a outra fica bem distante, que é a Maria, que roda o TP. Esse rapaz é um rapaz que testa sempre, é um rapaz que toma todas as atitudes possíveis e imagináveis, como eu,
para, em se preservando, me preservar também. Desde o começo da pandemia eu não deixei de trabalhar um dia. Trabalhei todos os dias. Usando máscara, lavando a mão e usando álcool em gel, o álcool em spray, mantendo o distanciamento na medida do possível, eu não peguei nem gripe durante todo esse tempo da Covid, eu pegava sempre. Quer dizer que é um aspecto cultural. Não é porque acabou a Covid que você vai deixar de usar máscara. Você usa para não pegar outras coisas. Não é porque acabou a Covid, se um dia acabar e não vai acabar, e parece que acabou, porque nós decretamos o fim da Covid no Brasil. A gente, por decreto, acabou a Covid e não acabou nada. Você vai deixar de lavar a mão, através das mãos, bactérias e vírus, não só vírus, mas bactérias, entram no seu organismo e provocam várias doenças que eu deixei de ter. Eu tinha dor de barriga direto. Mas lavando mão e passando álcool toda hora, eu evitei essas doenças. Eu fiquei num período de Covid com todas as comorbidades que você pode imaginar. Tenho 6 estentes no coração, sou ultra diabético, eu sobrevivi a uma operação de um tumor de pâncreas, entendeu? Eu tenho todas as comorbidades que você pode imaginar. E não peguei nenhuma dessas doenças que eu pegava com muita frequência, porque dentre os órgãos que eu fui obrigado a comprometer, eu tirei o baço, que é um órgão, o senhor sabe, muito responsável pela questão de imunização. Depois ele é substituído pela medula e coisa parecida, não vou ficar aqui perdendo tempo com questão medicinal. Mas eu nunca peguei nenhuma doença que eu pegava frequentemente, só pela mudança dos hábitos culturais e cuidado. Ontem foi a segunda vez. Eu desci na Band, não tem ninguém usando máscara, nem o Zorro está usando máscara na Band. Tá? Eu desci na Band, não tinha ninguém usando máscara, e eu simplesmente esqueci a Covid. Porque a questão da máscara só surgiu à noite. Tá todo mundo sem máscara, eu não percebi. Pela segunda vez, é a segunda vez que acontece isso, eu fui até o meu camarim, quando eu cheguei na porta do camarim, falei, caraca, eu não usei máscara. Depois, para ir fazer o programa, eu botei aquela N95, até para compensar. Entendeu? Mas eu, pelo aspecto de que todo mundo está relaxando com o uso de máscara, por exemplo, você vê todo mundo normal, você acha que você está no mundo normal. E o seu subconsciente, não é você que quer, não, porque eu uso máscara todo dia. Ambiente fechado, ambiente aberto. Tirando a minha casa, eu uso máscara em todo lugar. E continuo lavando a mão, continuo passando álcool em gel, continuo tendo distanciamento. Não tem câmera dentro do meu estúdio, não tem cinegrafista dentro do meu estúdio, entendeu? Agora, ontem eu abri a guarda porque a humanidade abriu a guarda. Esse é o risco que a gente corre. Então, vamos ficar espertos de novo, porque nós vamos ter que conviver com a Covid. O mundo já está quebrado, ninguém vai fechar mais nada porque o mundo quebrou, a não ser que aconteça uma catástrofe, mas ninguém fecha mais nada. Transporte coletivo, há uma consciência, por incrível que pareça, já é cultural, as pessoas estão usando, a maioria usa máscara, o cara que não usa máscara é meio que repudiado dentro do transporte coletivo. É importante a mudança cultural para você ajudar a minimizar, para que não haja uma quarta onda terrível de Covid e para que você não pegue outras doenças que você pegava. O oriental usa máscara porque ele está resfriado. Não é porque ele não quer pegar gripe, é porque ele não quer passar para o outro. Porque ele sabe que ele não passando para o outro não passa para o outro, não passa para alguém da sua família que ou morre ou passa para você. É uma questão de cultura isso, milenar. Não é? Pois é. Então a gente não pode baixar a guarda. Tem uma questão, Datena, que é muito simples. De um lado você tem o vírus, do outro lado você tem a pessoa humana. Né? Por mais que a variante te preocupe, você com a máscara. Então, a máscara é um elemento de proteção simples, barato e extremamente eficaz para evitar a Covid. Então, eu concordo com você, é uma questão cultural e as pessoas não precisam ficar sob a tutela do Estado esperando uma orientação se é para usar máscara ou não é para usar máscara. O que as pessoas têm que fazer cotidianamente e culturalmente é
estou no transporte público, estou num ambiente fechado, estou num ambiente aglomerado, uso máscara porque eu sei que existe risco, porque tem vírus circulando. Estou ao ar livre, sozinho, num ambiente onde há renovação do ar, o risco ele é muito pequeno, eu posso ter a opção de tirar a máscara. Mas não precisa. Eu acho, Datena, que entre esse cansaço todo que você citou, e eu concordo, uma das coisas que a gente está cansado também é de ouvir pessoas ditando regras, e sobretudo quando o exemplo não é bom, como você disse na sua fala, né? Então, o que a gente precisa é educar, a gente precisa mostrar os dados com transparência, a gente precisa ter estatística, porque quando você vê que os casos aumentam, e quando você olha a longo prazo e vê que essa é uma doença que pode ter sequelas a longo prazo, eu acho que esses são argumentos suficientes para as pessoas minimamente educadas, informadas, tomarem as suas decisões, e a decisão sensata, barata e eficaz é usar máscara. Olha, a cultura do país é o que atrapalha muito, muito. Não só do Brasil, mas de outros países também. Então, nesse aspecto, outro dia a Associação de Bares e Restaurantes, sei lá quem, pediu para o Supremo acabar com a necessidade do bafômetro. Olha que absurdo. Que dirá então com questão de uso de máscara. Você entendeu? Que dirá então que eles brigaram pra caramba com a redução de pessoas dentro do restaurante. Então, para não chegar a isso, é bom começar a usar máscara, porque senão a gente vai pro vinagre, porque a gente nem sabe o que vai ser o futuro. É o que eu estou entendendo agora. Então é bom usar máscara. E atenção, Associação de Bares e Restaurantes. Ambiente interno, se for determinado o uso de máscara, aquelas mesmas regras. O cara usa máscara até comer, não vai comer de máscara, vai pro banheiro, vai se deslocar dentro do bar e restaurante, usa máscara. Você vai evitar que seu bar e seu restaurante seja fechado amanhã. E eu não sei até que ponto, até agora não se falou isso, vai ser necessário o tal de passaporte de vacinação de novo. Não sei, porque caiu a vacinação pra caramba. Eu já tomei 4 doses, mas tem muita gente que não tomou a dose que precisava tomar, nem a primeira. Então tem que voltar a bater no aspecto da vacinação. Não. Acho que isso é importante, o aspecto da vacinação tem que bater. É importante também, Datena, esclarecer que a vacina, neste momento, ela é um instrumento literalmente de vida ou morte. Literalmente de vida ou morte. Porque quando você não se vacina, aquela fase de você não se vacinar e ajudar na propagação do vírus, ela ficou um pouco para trás. Porque com as variantes hoje, você mesmo vacinado, você acaba se infectando. Então, o objetivo da vacina não é evitar que você se infecte ou transmita. Ela impacta, mas ela não é absoluta. É exatamente isso, é que você não morra. E tem mais um detalhe, quem é vacinado tem menos chance de ter sequelas por Covid. Então a vacina salva a sua vida e a vacina diminui a probabilidade de você ter sequelas caso você tenha Covid. Então o passaporte vacinal ele é bem-vindo como uma ferramenta de educação. Mas na prevenção da Covid, a máscara é mais importante. Então, os nossos esforços, a nossa educação tem que ser nesse sentido mesmo de as pessoas se conscientizarem de que a máscara ela é necessária, ponto. Bom, o prefeito de São Paulo diz que se vai adotar o que o governo de São Paulo determinou. O Guilherme, já houve manifestação do governador Rodrigo Garcia a respeito do uso de máscara? Por enquanto... Já teve alguma manifestação hoje? Por enquanto não, Datena, por enquanto ainda não. Agora nós entramos num outro aspecto. Você lembra que o Dória falou que o pior já tinha passado? E não tinha. Você lembra que o Comitê de Contingência do Coronavírus disse para o governador que não podia ter eleições? Mas não só para o governador de São Paulo. O Brasil inteiro fez eleições municipais e depois disso teve uma onda em que morreram pessoas pra caramba. O estado de São Paulo, se fosse um país, seria o país onde mais morreu gente no mundo, e era o estado da ciência e tecnologia. Entendeu? O Brasil foi o país que proporcionalmente morreu mais gente no mundo, que a nossa população é inferior à americana. Em 110 milhões de habitantes, coisa assim, ou mais. Então, o Brasil foi onde mais morreu gente. E a gente fez eleições no meio de uma pandemia como se nada tivesse acontecido, contrário a tudo que o cientista falava. E agora tem eleição de novo. E eleições não é só colocar 100 milhões de pessoas na rua, não.
Eleições significa você não tomar medida como fechar bar, fechar restaurante, não usar máscara, viver como se não tivesse Covid. E agora vem a próxima pergunta. O governador já está demorando em anunciar a questão da máscara. Entendeu? Será que a política não vai atrapalhar de novo? E esses caras não vão querer usar o que o cientista determina? Porque o Dória, por exemplo, um dia ele falou para mim assim, mas você não é médico? Eu falei, nem você é. A única diferença é que eu ouço o médico e você não ouve. Porque tinha o comitê de contingência de coronavírus, não pode ter eleição. Ele mandava o cara embora, ou convidava o cara a sair, e não ouvia o cara. Não adianta nada você ter comitê de contingência se o cara que está lá é um banana e faz aquilo que você quer, ou se o cara fala uma coisa que você não quer ouvir, você manda o cara embora. Então nós temos eleições agora. O uso de máscara ou qualquer proibitivo depois da pandemia que nós vivemos e que encheu o saco mesmo de todo mundo e que quebrou todo mundo, vai tornar difícil que as autoridades ouçam os cientistas. Olha, é barbada. Talvez a máscara eles admitam, mas mais do que isso, se tiver algum problema com essas variantes aí, e pode ter, tomara que não tenha, mas pode ter, aí lascou-se, porque eles não vão cumprir. Eles vão colocar o rebanho para tentar imunizar o rebanho, e essa Covid já provou que imunidade de rebanho não tem funcionado com ela. Datena, veja, a China recentemente fez um lockdown. Por que a China fez um mas lockdown a China, regional? o cara é preso dentro... A China é um regime totalitário, eles prendem o cara dentro de casa e soldam a porta. E acabou. O cara não sai de casa mesmo. Mesmo com essa presença totalitária do Estado, houve protesto, né? Mas por que a China fez esse lockdown? Porque a cobertura vacinal de populações chaves, e a proporção da China é muito grande pelo número de habitantes, seria um genocídio nesse momento com a Ômicron e o que poderia acontecer lá. Então foram obrigados. Eu não creio que no Brasil a gente vai chegar nesse extremo. Porém, a política, como você dizia, pode interferir. E uma primeira interferência, e essa tem que ser dita com todas as letras, é que a gente não está testando e não está notificando. Isso tinha que ser uma política pública. O Estado, e não é só o Estado brasileiro, outros países fizeram a mesma coisa, simplesmente deixou de testar. Muito bem, isso pode ser uma opção, as pessoas assumem que vamos pegar Covid e está tudo bem, mas essa é uma decisão que você tem que compartilhar com a sua população. Você quer correr esse risco? Eu não quero. Eu gostaria de ter teste em casa, de graça, pelo SUS, para todo mundo, como já aconteceu antes, que esses testes fossem registrados e notificados e que, com isso, a gente tivesse a dimensão do problema. Hoje, nós subestimamos o problema e essa é a primeira interferência política. A segunda interferência é que nós temos que ter políticas públicas assertivas para o tratamento da pena. Hoje nós temos antivirais que podem atuar precocemente. Isso tem que ser feito. E a terceira é a comunicação, não é, Datena? Que é a sua área que você faz tão bem. A gente precisa falar de Covid, educar as pessoas, e parece que absolutamente não querem. Eles veem ninguém quer mais ouvir falar disso. Ninguém quer mais ouvir falar disso. Da população que precisava tomar. Sabe o que é empurrar a sujeira para debaixo do tapete? Sabe o que é empurrar a sujeira para debaixo do tapete? Ninguém quer falar disso. Só que empurrar a sujeira para debaixo do tapete significa uma das piores crises que o mundo já viveu, um dos piores flagelos que o mundo já viveu. Empurrar a sujeira para debaixo do tapete significa que cientistas não tivessem desenvolvido uma vacina em menos de um ano, que demora 14, 15 anos para desenvolver, 1, 2, 3, 4, 5 ou 6, boa parte da humanidade teria sido extinta, porque esse é o vírus perfeito. Diferente do vírus da peste bubônica, a peste negra, que matou pela pulga do rato, que era o rato quem transmitia, e demoraram para descobrir que era o rato, essa é uma peste transmitida pelo ar. Essa é a tempestade perfeita. Peste transmitida pelo ar pode acabar com a humanidade. Só não acabou porque os cientistas já tinham um trabalho desenvolvido com o coronavírus e a partir deles, em tempo recorde, conseguiram fazer vacinas. Então teria acabado com boa parte da humanidade. Empurrar a sujeira para debaixo do tapete significa voltar àquela situação que ninguém quer voltar. Então é bom tomar cuidado já para não ficar pior depois. Ninguém está querendo ser
filósofo do apocalipse, não, mas tem que falar a verdade, pô. E repito, em termos de pandemia, de vírus, de doença, ouça cientista, ouça médico, não ouça político. Manda o político te catar, ele não entende, ia falar um palavrão aqui, coisa nenhuma de medicina. Então, como eu disse pro Dória, eu não sou médico, mas ouço médico. Então não fica ouvindo político, porra. Vai ouvir médico. Entendeu? Então você vai se ferrar. E vai ferrar os outros também. É isso que acontece. Ninguém quer que a gente volte àquela situação. Mas tem um agravante. Se no resto do mundo a OMS, que é uma porcaria também, porque deixou essa droga sair da China sem nenhum controle, recebe uma grana mundial, e não vou dizer que é uma porcaria, porque não é, mas é quase. Deixou essa pandemia sair, porque a OMS existe para controlar exatamente endemias que tem em determinados pontos e não podem sair de determinados pontos. Já foi controlado várias vezes. Agora, só que dessa vez escapou essa coisa da China e a OMS moscou, errou, do jeito que a China errou, a OMS também errou pra caramba. Não podia ter deixado sair da China, nem dos países asiáticos, enquanto era uma endemia. Depois escapou, ferrou-se. Entendeu? Então a OMS tem culpa sim, como a China também teve culpa em não avisar e por causa de política deixar realizar eleições em Wuhan, que é uma cidade que tem 13 milhões de habitantes. Foi a tempestade perfeita de erros que a humanidade comete, mas não vem a OMS bater o peito e dizer que é a melhor do mundo, porque não é também, porque teve culpa. Agora, a gente sempre teve uma página à frente do livro aberto da primeiro endemia em países asiáticos e começou na Itália e Milão. Depois França, Espanha. A gente sempre teve uma página aberta na frente dos caras. E o que a gente fez? Carnaval em São Paulo, colocando 55 milhões de pessoas na rua, quando já havia gente morrendo na China, na Coreia, na Espanha e principalmente na Itália e Milão, que o prefeito chorou depois, porque disse que foi um erro deixar tudo aberto. Aqui tinha governador bailando, sambando, 55 milhões de pessoas em São Paulo, 15 milhões de pessoas não sei aonde, 22 milhões de pessoas no Rio de Janeiro, ou mais, fazendo blocos de rua, entendeu? Competindo em colocar mais gente na rua, um monte de gringo infectado que vinha fugindo da pandemia, infectar o Brasil. E os dois principais centros de chegada desse pessoal que vinha de fora, isso não é questão de xenofobia não, é questão de controle sanitário. A Anvisa, na época, não permitiu que se usasse aquele termômetro pistola na cabeça do cara, só para ver se o cara estava com febre. A Anvisa não permitiu. A Anvisa, que hoje é um órgão que a gente tem que bater palma, porque o comandante Barra Torres foi muito bom durante a pandemia, mas a Anvisa não permitiu que você botasse nem o raio da pistola na cabeça do cara para ver se o cara estava com febre ou não. E os aeroportos de São Paulo e Manaus, que foram os principais propagadores dessa doença para o Brasil e para a América do Sul, não tinham nem regulação de temperatura de passageiros. Depois veio outra onda na Europa e a gente com o livro aberto aqui na frente e continuando a errar. Né? Agora, se em outros, a pergunta capital é essa agora. Se em outros países que o clima já está em verão, a coisa está subindo, imagine no Brasil que nós estamos entrando no inverno e parece que o inverno polar, porque tem temperatura abaixo de zero nos estados do sul. Isso também pode contribuir para espalhar essa porcaria aí, né? Sem dúvida, Datena. O tempo frio, ele favorece muito o espalhamento desses vírus, e a gente já está vendo que no Brasil o número de casos está aumentando. Você deve conhecer no seu cotidiano, como eu, na minha atividade profissional e na minha vida pessoal, tenho visto muita gente com Covid. Mas você falou aí do Barra Torres, e me ocorreu aqui, enquanto você falava, Datena, tem um erro que a gente não pode cometer ou continuar cometendo, que se a vacina ela não evita a infecção totalmente, ela diminui
a velocidade e a intensidade, ela protege contra formas graves. E tem uma margem da nossa população descoberta. Os Estados Unidos hoje já autoriza o reforço vacinal a partir dos 5 anos de idade. Nós colocamos o reforço agora para os adolescentes de 12 a 17, mas a gente precisa avançar esse reforço para as crianças e nós precisamos urgentemente vacinar as crianças menores de 5 anos, Datena. Demora por demais. Eu tive acesso a alguns documentos, é um preciosismo, dados secundários que a Anvisa está analisando. Nós precisamos avançar nessa vacinação de crianças menores de 3 a 5 anos. É um nicho onde o vírus está circulando, nadando de braçadas, como dizem, e todo mundo conhece um caso de uma família que a criança foi para a escolinha, voltou com um sintoma gripal e a família inteira pegou Covid, não era gripe, era Covid. Então, este é um erro também que a gente não pode. Eu queria te fazer um pedido, Datena, você que é um comunicador tão influente, que é tão bem relacionado, o Barra Torres e você tem um diálogo direto, precisa cobrar a Anvisa. Eles precisam acelerar neste momento que a gente está vendo uma nova aceleração da doença, e eu digo, isto é por novas variantes e por insuficiência de cobertura vacinal, a gente precisa proteger melhor nossas crianças entre 3 e 5 anos e avançar com o reforço vacinal das crianças mais jovens que os adolescentes. Olha, a audiência está ótima, graças a Deus que tem muita gente ouvindo o senhor falar, até passei para o senhor aí. Mas meu amigo Eduardo disse que o senhor está certo, meu irmão Eduardo. Ele disse que no posto de testagem ontem estavam testando 20%. Não tem teste. Só 20%, não tem teste. Além da questão da vacina, não tem teste. Se o cara não tem teste, ele vai trabalhar doente, vai infectar alguém. Vai levar para a família dele. É isso, Datena. As pessoas jogaram a toalha. Isso é inaceitável. As pessoas estão incorporando a Covid como um fato da vida, como uma coisa normal, e eu insisto, não é normal ter Covid. E outra coisa, pessoal, tudo pode ser Covid até que se prove o contrário. Então, se você for no médico, ele te falar, não, isso é um resfriado, é uma gripe, fez o teste? Se não fez o teste, não dá para dizer que não é Covid. Porque a Ômicron, ela dá sintomas respiratórios altos, ela dá uma dorzinha de garganta, ela dá uma sensação de congestão na face, ela dá um nariz entupido, ela dá uma tosse chata, mas ela não dá aquela falta de ar, aquele quadro dramático que a gente via anteriormente. E muitas vezes você vai no médico e o próprio médico fala, não, isso não é nada. Não existe isso. Tem que fazer teste e às vezes... O teste é negativo e o de farmácia é confiável ou mais confiável é o PCR? Olha, o teste de antígeno é maravilhoso. Esse autoteste que tem nas farmácias hoje é muito bom, precisa ser usado. E se der negativo, como eu falei, repita em 48 horas, que às vezes você tem uma pequena janela. Mas é excelente. Agora, Datena, o que a gente pode aprimorar? Esse autoteste ele não é notificado. O que se diz é, vá numa unidade de saúde notificar. Datena, você já teve a oportunidade de ver uma ficha de notificação de uma doença de notificação compulsória no Brasil? Aquilo é de uma burocracia. No Brasil, a gente notifica pouco e notifica mal por conta dessa burocracia. Nós temos que avançar muito. Muita gente não sabe encher a ficha. Muita gente não sabe descrever, quanto mais encher uma ficha complexa. E aí você preenche, e eu estou falando do profissional, para o próprio profissional médico, para o profissional de saúde, é burocrático, é chato e é desinteressante. Então, parece que o sistema faz de propósito, que é para você não notificar mesmo, que assim você não fica sabendo. Então a gente tinha que ter lá um sistema que fala assim, Evaldo Stanislau positivo para Covid tal data e pronto, eu vou aparecer numa estatística. Agora, criam-se preciosismos, mecanismos inúteis, e aí a gente acaba perdendo o principal. Criar dificuldade para vender facilidade. É o sistema cartorário brasileiro, é burocracia, criar dificuldade para vender facilidade. Entendeu? Pior é que nem vendem a facilidade depois, viu, Datena? Cria a dificuldade para não ver a realidade. Cria dificuldade para não ver a realidade. É a mesma coisa. A dificuldade que eu disse é não ver a realidade. Porque em ano político eu duvido que tomem alguma atitude que tomaram lá atrás e se vier alguma coisa ruim, você pode ter certeza que o Brasil de novo vai ser escolhido como palco da catástrofe. Porque o Brasil foi o país que mais morreu gente proporcionalmente, vai ser de novo. Porque os caras não vão deixar tomar medidas
que atrapalhem a política. Você pode ter certeza. Não adianta nem a gente ficar aqui discutindo o sexo dos anjos, porque é isso que vai acontecer. Professor, foi um prazer falar com o senhor. Faltou alguma coisa ou não? Não, Datena, eu só vou reforçar essa importância da vacinação das crianças, da dose de reforço nos adolescentes, e vou reforçar minha encomenda para você, se você me permite a ousadia. É muito importante que a gente avance. Tem muito espaço para melhorias na Covid ainda, e pedir a todo mundo um pouquinho mais de paciência, porque não é normal, e o longo Covid é uma situação dramática que eu quero que ninguém passe por isso. Então, vamos continuar nos protegendo e, em resumo, se de toda a nossa conversa sobrar alguma coisa, use máscara, que é simples e salva vidas. Se os médicos não tivessem essa preocupação deles usarem máscara e máscara mais pesada e tal, eu ficaria tranquilo. Mas se eles estão com essa preocupação, porque eu falei pro cara, falei, você tá falando que não tem problema e tá com uma baita máscara dessa daí, que eu nunca te vi com essa máscara aí. Só tive uma vez ou duas. Amigo, é uma questão simples, é só observar. Então, é só questão de observar. Ontem eu botei um trem desse aí que eu não tinha colocado, que eu desci lá. Ainda bem que não tinha ninguém na banha, porque estava chovendo e tal. Não tinha ninguém no pátio ali, cruzei com pouca gente. Mas eu coloquei essa máscara que eu já estava desabituado, que o senhor estava usando a máscara cirúrgica, apesar de duas. Você não consegue respirar, mas é melhor não conseguir respirar 5 minutos do que não respirar o resto da vida. Foi um prazer falar com o senhor. Fica com Deus. Prazer foi meu. Grande abraço, Datena. Abraço, senhor. Muita gente não gosta de ouvir essa conversa, né, Agostinho? Mas é aí que o sujeito morre, né? É isso mesmo. Aliás, estava lembrando, ouvindo a sua conversa com o doutor Evaldo, você lembra que o ex-secretário Edson Aparecido, quando ele anunciou que estava flexibilizada a necessidade, a obrigatoriedade do uso de máscara, você disse, eu vou continuar usando. E ele falou, Edson Aparecido, então o secretário ainda, que ele ia continuar também usando. Então, assim, naquele dia, se o secretário da Saúde disse que ia continuar usando, vou eu discutir? Se o doutor Evaldo está dizendo que ele continua usando máscara, vou eu negar? Não, né? Tá evidente. E isso que vocês disseram do autoteste, que é muito bom, excelente, foi um avanço, mas que não há notificação, até porque a burocracia é muito grande, você vê que a gente volta, roda e volta no mesmo ponto. No caso dos desabrigados lá em Pernambuco, o dinheiro que está disponível não pode ser usado antes da tragédia, por causa da burocracia, por causa das leis antiquadas, das leis que são feitas no Congresso, distante do problema. No caso aqui da notificação, para o governo saber se eu fiz o autoteste e deu positivo ou negativo, a burocracia impede praticamente que isso chegue, que esse dado importante chegue. Então, quer dizer, o Brasil joga contra o Brasil, viu, Datena? A gente joga contra. A gente tem um Brasil que está apartado do resto, que joga contra sempre. Aí é difícil demais, viu, Datena? É difícil tudo desse país.